Bem, pessoal, dois conceitos muito importantes que ficaram bastante conhecidos em Weber é o conceito de racionalização e burocracia. Bem, quando a gente escuta burocracia, a gente já imagina logo, né? Poxa, o sistema é muito burocrático, qualquer coisa que a gente vai fazer é maior burocracia, pede um monte de documento e não funciona. Bem, quando se fala em burocracia aqui, não é exatamente essa questão de que nada funciona bem e que tudo é muito complicado. Tem a ver sim, mas o que é essa burocracia aqui? O que é essa racionalização? Tudo isso está atrelado ao que a gente está vendo aí. Outro conceito que não estava naquela nuvenzinha, mas que é muito importante para a gente entender aí o processo de racionalização e de burocracia, que tem a ver também com essa sociedade capitalista, com essa sociedade que está configurada de uma outra forma, de uma nova maneira. É uma sociedade que lembra lá daquelas conceitos de Durkheim de solidariedade orgânica e mecânica? Pronto. A orgânica era justamente quando ela se torna mais complexa, né? Pronto. Aqui, Weber também vai perceber essa alteração na sociedade. O processo de racionalização, né? A evolução da racionalidade na forma de pensar, da forma de agir, na forma racional de configurar a sociedade, ela aumenta. Né? É uma sociedade mais racional. É uma sociedade que vive menos a partir da crença e mais a partir da racionalidade. Isso tudo vai gerar burocracia e a gente vai entender melhor isso aqui agora. Só que antes, a gente vai ver justamente esse desencantamento com o mundo, esse desencantamento do mundo, um conceito muito importante, que está atrelado à racionalização e à burocracia, e aí é próprio dessa sociedade racional, pós-capitalista, com desenvolvimento científico e tecnológico aí mais avançado. O que é esse desencantamento com o mundo que, né, vai ficar cada vez mais forte? Quando fala de desencantar o mundo, é no sentido de desmistificar, de desespiritualizar. Quando é que começa isso? Ora, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque ele vai dizer que esse processo de desmistificar, de desespiritualizar, de despovoar o mundo dos deuses, dos encantos, das crenças, das lendas, começa com a crença judaico-cristã. Como assim? As crenças anteriores, a crença semita, os hebreus, os judeus, uma crença no único Deus, no monoteísmo, é uma crença que ela se distingue das demais e é mais recente, inclusive, porque as crenças, por exemplo, você vai lá em outras civilizações, nos babilônicos, nos egípcios, nos gregos, qual era o tipo de crença? Havia relato de deuses, havia um politeísmo ou um panteísmo. Então não havia um Deus que cria todas as coisas. Pelo contrário, como para essas culturas o mundo ele é eterno, há uma eternidade do mundo, então há um princípio, há divindades. E aí tudo emana de Deus. E ao emanar dessa divindade, ela tem a mesma substância. Logo, são deuses também, ou semideuses, ou há um panteísmo, tudo é Deus. Então, o Sol é uma divindade, a Lua é uma divindade, a natureza é uma divindade. Então, há várias crenças panteístas, ou seja, Deus se expressa na totalidade, todas as coisas são partes de Deus, é Deus também, a natureza como um todo. Ou crenças politeístas, há vários deuses, e aí vários entes da natureza, por exemplo, vai ser também entendido como uma divindade.
Quando o judaísmo começa, quando começa essa crença semita a partir do povo hebreu, né, esse povo semita, ele vai ter uma crença de que a natureza, as coisas, tudo que existe não é Deus, ou parte de Deus, ou deuses, mas é uma criação divina. Não é uma substância divina, mas é uma criação, uma fabricação divina. É Deus que fez. Foi Deus que, com trabalho, trabalhou lá e fez tudo isso. Então, todas as coisas não são Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Essa influência judaica, que vai ser absorvida também no cristianismo, né? Então a crença cristã é também monoteísta, há uma crença em um só Deus, e essa crença ela vai prevalecer no Ocidente, vai ser justamente um tipo de crença que vai despovoar. Veja que agora eu já reduzo bastante, né, a quantidade de deuses, de espíritos, né, que há, e aí eu tenho apenas um Deus, certo? Então começa esse desencantamento do mundo, ou seja, esse despovoamento de deuses, de crenças, né, do mundo. Entretanto, com essa evolução, né, e aí a gente retoma a ética protestante, a gente vai ver que essa ética protestante, a partir de Lutero, a partir de Calvino, é algo que vai se preocupar muito mais com a questão prática do homem, está mais voltada para o trabalho, para uma questão mais racional, do que com a espiritualidade mais mística. Então, a partir daí vai surgindo um novo tipo de sociedade que vai estar cada vez mais desespiritualizada, cada vez menos preocupado com uma mística, com algo espiritual, transcendente, buscando explicações no divino, em algo, uma força divina, e vai estar muito mais preocupada com a razão, com o processo racional, né? Com uma vida toda certinha, regrada, metódica, né? A partir do trabalho. Então vai se configurando aí um novo tipo de mentalidade, uma nova época. Junto com isso vem esse novo processo de industrialização, junto com isso vem uma nova organização social que não vai se basear em crenças, mas vai se basear unicamente na racionalidade. Logo, é um processo de racionalização, certo? À medida que a sociedade vai evoluindo, o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais racional. Esse conhecimento vai progredindo, é um progresso do conhecimento. Não é exatamente como diz Comte lá, é diferente, mas ele vai perceber que à medida que a sociedade vai evoluindo, por exemplo, a gente viu, né, o capitalismo ele tem muitas mazelas, tem muitas coisas ruins, ponto negativo. Mas, querendo ou não, é um processo de aumento dessa racionalidade. Né? E não só o capitalismo, mas tudo que aconteceu na modernidade, que está atrelado ao capitalismo, mudanças na política, mudanças na economia, esse novo sistema democrático e tantas outras coisas, está atrelado aí a esse processo de racionalização dessa sociedade. Então há um desencantamento no mundo, onde a sociedade ela vai se tornar cada vez mais racional, seus processos vão ser mais pensados, certo? E essa racionalização, essa complexidade que vai tomando a sociedade, ela vai exigindo novos processos, novos modos de agir, novos modos de operar. E aí é que entra a burocracia. Porque o que é a burocracia? Veja, não dá mais para eu ter uma empresa e fazer tudo de boca, pela palavra, anotar no papel simplesmente. Eu preciso de sistemas operacionais. Eu preciso de arquivos. Eu preciso que esses arquivos estejam organizados. Você vai aí fazer a matrícula na escola. Não é chegar e dizer eu quero estudar aqui e todo mês ir lá pagar e frequentar as aulas. Não. Você faz um cadastro, pega seu nome, identidade, endereço, pede um monte de coisa. Para você faltar um dia, tem que levar atestado, por exemplo. Se você vai trabalhar numa empresa, então tem todo esse processo. Você vai comprar algo pela internet,
né? Então aí você tem que fazer um cadastro, colocar todos os seus dados. Então tudo isso, toda essa forma de organização é uma forma de organização burocrática que é necessária. Não dá para fazer as coisas de todo jeito. Requer uma nova organização. Essa sociedade que está evoluída, racional, cheia de tecnologia, cheia de instituições. Temos aí essa aula virtual, por exemplo. Isso é um processo de racionalização, mas é um processo que envolve aí, um sistema, que envolve outros modos de fazer registro de aula. Então, esse aumento da racionalização é um aumento também da burocracia. É através desses processos burocráticos, desses modos de operação, que essa nova sociedade funciona, certo? E aí tem uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que essa sociedade ela precisa dessa burocracia, dessa forma de se organizar, que é mais complicada, mais complexa, mas é necessária, né? Quando essa burocracia funciona, tudo anda direitinho. E aí ela só tende a progredir. Só que às vezes a burocracia é tão grande, às vezes isso se torna tão inchado, digamos assim. Né? A burocracia, quando ela falha, quando ela é em excesso, ou quando ela falha, aí a gente tem problemas. Né? A gente tem que ter um cuidado, ele fala que tem que ter um cuidado para essa burocracia, ao invés de nos ajudar a nos organizarmos melhor, não se tornar o que ele vai chamar de gaiola de ferro. Gaiola de ferro no sentido de nos aprisionar. A gente fica preso na burocracia, preso nesse processo metódico, e aí não consegue usar, por exemplo, a nossa criatividade, usar nossas inspirações, fazer com que as coisas funcionem mais leve, mais rapidamente. Por quê? Porque a gente fica preso nessa burocracia. Então a burocracia ela ajuda a organizar, mas se ela é falha ou se ela está em excesso, ela acaba encurralando os indivíduos. E aí os indivíduos ficam presos, né? Não usa sua criatividade, suas habilidades, não facilita os meios de ação e o que vai levar a prejudicar todo esse processo. Então nós temos aí um desencantamento do mundo, esse processo histórico, onde essa razão vai se sobrepor a crenças, a determinados tipos de espiritualidade, e aí surge uma nova ética, um novo meio de vida, que é um meio metódico, meio racional. Essa racionalização da sociedade como um todo, das relações sociais, empresariais, econômicas, políticas, esse novo modo de vida vai exigir uma nova forma de organização. Essa nova forma de organização é a burocracia. Essa burocracia vai ajudar a organizar, mas ela ao mesmo tempo pode prejudicar se em excesso você falha, certo? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Valeu, boa semana, bons estudos e até mais.